Boa noite. Há cerca de 3 meses, o Opinião Pernambuco debateu o tema da reforma política. Agora, depois das revoltas de junho, o tema volta a ganhar destaque na agenda do país. Afinal, como mudar o sistema político brasileiro? Que modelo de reforma política está em pauta atualmente? O que propõe a sociedade civil? São essas perguntas que o programa vai tentar responder hoje. Para esse debate, nós convidamos Pedro Henrique, presidente em Pernambuco da Ordem dos Advogados do Brasil. Está conosco também Michel Zaidan, que é professor da pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Como sempre, o público pode participar com comentários e perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter @opiniãope. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Opinião Pernambuco mais uma vez. Queria começar discutindo conceitos. A gente fala em reforma política e vem debatendo amplamente esse tema, a mídia vem trazendo esse tema para o debate, mas muito do que a gente chama de reforma política é, na verdade, uma reforma do sistema eleitoral. Que é uma reforma menor do que uma grande reforma política. Queria saber como vocês encaram essa dicotomia, né? Reformar o sistema eleitoral é o que a gente precisa hoje para mudar essa cultura política do nosso país. A gente pode começar com o Pedro Henrique. Boa noite, Armando. Boa noite, professor Zaidan. Em nossa opinião, a reforma política, sem dúvida, ela é inerente, a reforma eleitoral é inerente à reforma política, pois é a alteração das regras do jogo do acesso à política, aos cargos políticos, aos cargos de representação dos nossos agentes políticos. O legislador, o governante é eleito pelas regras eleitorais. Então, lógico, você pode fazer uma mudança política sem afetar a regra eleitoral, inclusive proibição de reeleição. A rigor, você não alterou a regra, apenas impede que haja uma reeleição. Você está afetando, está fazendo uma reforma política. A ficha limpa, você está colocando, a lei da ficha limpa colocou uma condição para que o cidadão possa se candidatar. Ali foi uma reforma política parcial, mas foi importante, né, que a sociedade civil clamou e o Congresso, mediante muita pressão, atendeu. Então, eu acredito que hoje a gente, para fazer as reformas políticas mais profundas, temos que demandar uma ampla reforma no nosso sistema eleitoral, ou seja, aprimorar as regras do jogo para que a representação popular se aproxime, acabe esse divórcio entre a população e os seus representantes. Professor Zaidan, mudar o sistema eleitoral é fazer uma reforma política, na sua opinião? Em parte, né? Porque a questão da lei eleitoral é a conversão de votos em cadeiras no parlamento. Esse é o fundamental, né? Basicamente. E, claro, que garantir a chamada verdade eleitoral. Às vezes, em função das coligações, essa verdade ela não se expressa como devia no número de votos, mas ainda no número de cadeiras no parlamento. E muitos bons candidatos que têm representatividade não são eleitos em função das regras atuais, né, da legislação eleitoral. Então, uma reforma eleitoral deve, naturalmente, tratar dessas questões, de adequar, não é, o número de eleitos à representatividade dos candidatos. E, para isso, naturalmente, tem que ser preciso cuidar da questão das alianças nas eleições proporcionais, na verticalização das eleições majoritárias. Não é? É preciso um certo disciplinamento em relação a essas alianças, porque elas muitas vezes conspiram contra a verdade eleitoral da sociedade. O senhor falou de aliança. Uma das propostas que vem sendo discutidas é a questão da regulamentação ou até mesmo da proibição de certas coligações nas eleições legislativas. Né? São as proporcionais, né? As eleições proporcionais. Qual a sua opinião sobre isso? Como eu acho que está correto. A proibição? Para as coligações das eleições proporcionais. Então, já houve uma instrução normativa do TSE, inclusive, que avançou muito no disciplinamento dessas coligações. Uma era a verticalização, né, das alianças nas eleições majoritárias. O que é verticalização? E não permitir que haja coligações diferentes
da eleição do presidente para a eleição do governador e eleição do prefeito. Haja uma uniformização, isso chama-se verticalização. É como se a coligação que Você pela fala lá, qual tem que repetir embaixo. O presidente concorre, o governador tem que estar na mesma, os deputados... Teria que ser assim. Não é? E a outra seria a proibição realmente da coligação das eleições proporcionais. Porque tem havido muita distorção nessa questão da representação parlamentar, advinda das coligações das eleições proporcionais. Agora, vai ter muita resistência, porque muitos partidos, pequenos partidos, se beneficiam muito dessas coligações. Partidos com poucos recursos, fundo partidário, candidatos que não têm tanta visibilidade, eles se aproveitam dessas coligações para se eleger. Agora, o que vem ocorrendo é que há, de fato, uma distorção grande no que diz respeito à tradução da vontade eleitoral da sociedade, quando você tem candidatos que obtêm uma alta percentagem de votos, mas em função do coeficiente eleitoral, muitas vezes, não é eleito. Entendeu? Então, e outros que não têm representatividade, ou tem muito pequena, se elegem em função da coligação. Eu me lembro de dois casos bem emblemáticos. Um seria o de Tiririca, em São Paulo, Tiririca. Né? Que sozinho teve uma votação super expressiva e pelo coeficiente ele levou junto deputados que não tinham expressão e que foram pouco votados. E o caso contrário seria aqui no Recife, o caso de Edilson Silva, né? É verdade, é verdade. Que teve uma enorme votação, 13 mil votos, 13 mil. E não conseguiu uma cadeira no parlamento. A OAB tem uma posição sobre essas coligações? Sem dúvida. A proposta da OAB, né, aliada a uma centena de entidades da sociedade civil organizada, contempla o disciplinamento disso, vedar essas coligações oportunistas, né, de conveniência meramente eleitoral. É um sistema, uma proposta ousada, porque quebra paradigma. Ela prevê, professor, a eleição em 2 turnos no sistema proporcional. O primeiro turno voltado para a eleição apenas no partido, onde se fortaleceria a figura do partido, haveria uma campanha em cima das propostas do partido. E a segunda, no segundo turno, se votaria no candidato. O partido traria uma lista dobrada do número de que alçou no resultado eleitoral do primeiro turno. Então, se o resultado eleitoral do primeiro turno garantiu aquele partido 7 cadeiras no parlamento, o partido vai trazer 14 nomes na sua lista para que o eleitor possa, aí sim, indicar o seu... É o voto transparente, o que a gente chama. Você sabe em quem está votando e é ele que você quer ver lhe representando. Então, acabar o efeito Tiririca. Então, num primeiro turno, seria, nessa proposta da OAB, para o Legislativo, num primeiro turno seria uma eleição no partido, é isso? Exatamente. Então os partidos fariam campanhas, vote no aliado PA, a isso, e aliado a isso, a proibição da soma de tempo de televisão nas coligações proporcionais. Isso é uma providência importante. Isso você tem que desestimular esses acordos meramente de conveniência eleitoral. E sim de uma programação programática, né, de uma combinação de Você vê que essa falada fusão do PPS com esse partido da mobilização era muito oportunista mesmo. O PPS e o PMN, né? Isso? PMN. Que estavam tentando formar o fundo partidário e tempo de televisão. Essa era uma motivação enorme. Para você ver que você discute, cadê a ideologia, cadê as afinidades programáticas? Não tem. Aí é uma negociata, efetivamente, para poder aumentar essas coisas. Não é por aí, acho que a reforma não é por aí mesmo. A Constituição Federal, ao assegurar a liberdade de associação, de certa forma nos manda um comando de que, olha, não tolham a liberdade partidária de se associar. Agora a gente tem que desestimular, de certa forma, que esses partidos nanicos tenham esse protagonismo que tem quando eles não têm representatividade de verdade. Eu acho que esse desestímulo vem da verdade eleitoral, que o professor falou há pouco. Vamos fazer um sistema onde a vontade do eleitor esteja mais ser tratada, para que o eleitor não vote em protesto ou não no Tiririca e eleja Valdemares e outras pessoas que ele nem conhece. Por outro lado, uma coisa que me assusta um pouco é que a gente caminhe para um modelo bipartidário, ou um modelo em que essa pluralidade de partidos esteja ameaçada. A gente tem, por exemplo, partidos de pequeno porte, mas que são ideologicamente muito coerentes e muito fortes. Nenhuma reforma democrática pode, de fato, colocar em risco a possibilidade dessas legendas existirem. Porque quem é pequeno hoje pode se tornar grande amanhã. Verdade. Uma legislação que impeça
os pequenos de crescerem, ela é antidemocrática, ela não é uma reforma democrática. Não é? Você caminharia para um bipartidarismo totalmente artificial, uma camisa de força num país que é muito heterogêneo, diverso, com muitos problemas para resolver e que precisa de muita representação política diferenciada, choque de ideias, de debate de ideias. O Brasil não é um país para um sistema bipartidário, não é uma Alemanha, não é uma Suíça. Não é? Para nós seria totalmente artificial esse modelo. Quando a presidenta Dilma foi a público, no meio das manifestações, falar do pacto em que ela propunha vários aspectos, um deles foi a questão do plebiscito. Ela propôs um plebiscito para discutir a questão da reforma política. E no caminhar do debate, parece que o plebiscito foi se enfraquecendo, né? Assim, se a gente analisa hoje, acho muito difícil que esse plebiscito venha a ocorrer, pelo menos nos termos que ela havia feito a proposta naquele momento. Como vocês veem, institucionalmente e pessoalmente, essa proposta do plebiscito e essa possibilidade de discutir a reforma política por esse caminho? A OAB Quem participou de plebiscito, né? Quem participou de plebiscito sabe como é que funciona isso. Não há tempo hábil para dizer à população, ou pelo menos procurar informá-la da complexidade dessas questões. Seria um questionário de mais de 60 pelo amor de Deus, vai fazer uma perguntas consciência política de curta duração para poder a população entender o que é que está em jogo efetivamente. Certamente que o professor concorda e a OAB defende o fortalecimento dessas vias de exercício direto da consulta popular, né? Do povo interferindo diretamente nos seus destinos. Mas neste momento, um plebiscito dessa complexidade, dessa natureza, eu achei realmente impróprio, inoportuno. Você não teria como traduzir isso para a sociedade de como votar no quê. Eu exemplifico uma discussão, financiamento público ou privado. Você tem duas formas de interpretar para o povão, olha, e as pessoas de má fé ou desavisadas dizem, vou dar mais dinheiro a político. Quer dizer, não entende o que é, que hoje já existe um sistema misto, que já existe uma participação significativa do erário nas campanhas, e muito menos a forma indireta que os cofres públicos padecem por causa das campanhas eleitorais. O tempo, né, o tempo de televisão, tem crédito tributário dobrado, parece. Exatamente. É complicado essa questão de chamar a população para opinar, porque há um problema grave de esclarecimento sobre a matéria. Eu digo isso porque na universidade mesmo, com um público escolarizado, não há clareza sobre esses temas em debate. Não há. Às vezes não há nem entre os políticos, diga-se de passagem. Essa discussão em torno da reforma política ela é relativamente nova no Brasil. Ela faz parte de uma agenda americana que trata da engenharia política do país como sendo muito importante para a qualidade da democracia. Eles dizem assim, tão importante quanto o voto universal, o povo votar, é se a engenharia política é adequada para o tipo de país que se tem. Então, essa é uma discussão muito nova de cientistas políticos anglo-saxões e está muito difícil, muito longe de ser facilmente compreensível para as pessoas. Precisaria de muito mais debate, muito mais discussão, para poder preparar minimamente a sociedade civil para ela poder participar dessa escolha. Eu confesso que a imagem de chegar numa urna eletrônica e ter que responder a pergunta de você prefere o voto distrital misto ou o distritão? Sabe? É uma questão complexa. O que é isso? É verdade. Os prós e os contras. Não é? Tudo isso as pessoas não sabem. Não sabem nem que já teve voto distrital no Brasil, na época do Império. E que persiste em alguns casos como o voto para senador, né? Pois é, agora vai explicar isso como? Num processo de plebiscito, não é? Não é que a gente não queira reconhecer o direito de constituinte originário que o povo tenha. Pelo contrário, acho soberania popular tem que mesmo, fortalecer. Né? Tem que fortalecer. Mas não dessa maneira. Não assim. Isso parece uma manobra diversionista. Pior ainda, pode desmoralizar o plebiscito enquanto manifestação da soberania popular. O que seria a pior coisa que podia ter. A gente tem que fazer o nosso primeiro intervalo. A gente chama o público a participar desse debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com.
pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, nosso tema de hoje é reforma política. Participam do debate hoje Pedro Henrique, presidente em Pernambuco da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Está com a gente também Michel Zaidan, que é professor da pós-graduação em Direito da UFPE. Você pode participar desse debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter @opiniãope. A gente falava no bloco anterior sobre plebiscito, participação popular, e eu acho que é um consenso, acho que de todas as forças políticas do país, de que falta povo na nossa democracia, né? A gente vota, a gente escolhe os representantes, mas nesse intervalo entre uma eleição e outra, há pouca participação. Uma reforma política séria e efetiva no país tem que contemplar mecanismos que facilitem a participação, a expressão do povo, os projetos de iniciativa popular, plebiscitos, referendos, esse tipo de instrumento. Como vocês enxergam isso, Pedro Henrique? A OAB tem essa visão, inclusive apoia um projeto de emenda constitucional para facilitar os projetos de iniciativa popular, como permitindo a assinatura eletrônica através da internet, diminuindo o coeficiente de representação regional e estatal em cada estado para essas proposições, para fortalecer a participação da soberania popular. Eu acredito que isso é inerente ao aprimoramento do nosso regime democrático. Professor Zaidan, a gente tem que criar mecanismos que tragam o povo para dentro da democracia, que torne ele mais protagonista nesse processo? É porque há desenhos institucionais que ora estimula a participação, ora corta a participação, né? Por isso que essa questão da reforma é importante nesse aspecto, porque o desenho institucional não é de só menos importância, não. É muito importante, né? Ou para estimular ou para cortar, né? Agora, nós temos um problema que eu costumo chamar de ressentimento da política, né? O brasileiro tem uma espécie de ressentimento muito grande da política. Não sei se pela matriz familista da formação do Estado brasileiro e da própria política brasileira. A questão do patrimonialismo, não é, que faz ver a coisa pública e a república como uma coisa suspeitosa, algo que não merece muita confiança. Se não for meu amigo, meu filho, meu parente, etc., dar um voto de confiança parece uma coisa muito complicada, porque a pessoa pode trair, pode não representar direito, e etc. e tal. Agora, o pior de tudo é que os partidos e os próprios políticos também não ajudam a fomentar uma mentalidade republicana, de confiança nas instituições, dessa delegação da vontade política, né? O voto, a confiança, etc. Então há muitas vezes uma desconfiança muito grande do processo político brasileiro. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Agora, como disse aqui o Pedro Henrique, é um aprendizado. Não existe nenhuma fórmula mágica que transforma o cidadão o eleitor em cidadão, o cidadão eleitor, ou a pessoa em cidadão, porque isso é parte de uma pedagogia cívica, alguns chamam de cultura cívica. Essa cultura cívica não é genética, não está no DNA. É uma coisa que se aprende. Só se fortalece com o exemplo, só se fortalece com o hábito, com a história propriamente dita, e os bons exemplos, sobretudo, né? Então, acho que a gente não deve ficar assim muito preocupado, porque o Brasil ainda não deu um grande exemplo de cultura cívica, de participação, etc. Porque nós temos um passivo muito grande em termos de privatização da sociedade, privatização da política, dos negócios públicos e etc. Talvez a gente esteja começando a aprender o que é uma vivência republicana mesmo, entendeu? De dar confiança aos partidos, às instituições e etc. De valer a pena ir à rua, não é para torcer pelo Brasil.
assim, na seleção brasileira. Mas é para pedir, de fato, mais ética na política, mais combate à corrupção, melhor uso do dinheiro público. Isso que nós assistimos é muito importante. Eu vejo na fala mesmo do senhor um chamado também, acho que uma espécie de crédito, ou pelo menos de reivindicação por mais crédito nessa via representativa mesmo, dos partidos, dessa política institucional. Não sei se eu estou compreendendo errado. Porque no Brasil não é um cantão suíço, né? Não pode ser governado por assembleias do orçamento participativo, que, aliás, tem o Instituto da Delegação, porque lá não é direto também, tem delegados, não é? Então seria uma coisa totalmente fora de propósito pensar que o Brasil, um país como o Brasil, continental, federativo, desigual, possa ser governado através de assembleias do voto direto. Isso aí é uma ficção. Nem Rousseau, que é o pai da democracia assim direta, acreditava nisso, porque tem uma série de condições para que isso aconteça. Uma homogeneidade cultural, econômica, o clima, até o clima é importante. Nós não estaríamos jamais dentro dessa especificação, digamos assim, né? Então, claro que nós temos que lutar para aperfeiçoar o Instituto da Democracia, e não tem o que fazer, não é? Nós estamos condenados, entre aspas, a fazer isso. Outra coisa, se nós... É como aquela frase acho que é do Winston Churchill, né? Dos piores modelos de governo, a democracia é o melhor deles. É o menos ruim, né? É o menos, sim, tirando todos os outros. Porque tem que fazer a mediação entre a sociedade e o Estado, e não há outra maneira senão realmente a representação. Não há outra maneira. Agora, acho eu que o Instituto da Representação Política no Brasil está ameaçado, sobretudo pelas corporações, e uma delas é a Igreja. Acredito que vem sendo solapado muito a questão da representação. A igreja ou as igrejas? Eu falo a igreja no sentido amplo da palavra, porque se eu disser um ou outro é ruim para mim, né? Eu já sou chamado de anti isso, anti aquilo. Se eu fizer assim, a igreja, então inclui um bocado de igrejas aí, né? Mas não é só ela, porque outros lobbies, tem vários lobbies. Essa corporativização da representação é a crise da representação parlamentar. Porque vão se comportar como um mandato praticamente imperativo. Eles vão fazer... Uma advocacia particular. Né? É o que vai acontecer. Isso é ruim. É muito ruim. Muito ruim. Quando eu coloquei essa questão da participação e de facilitar a participação popular, os projetos de iniciativa popular, as leis de iniciativa popular, me veio como exemplo, por exemplo, esse projeto que se discute no campo da democratização da comunicação, de um novo marco regulatório para a mídia. O pessoal que atua nessa área disse, cansamos de tentar que o Congresso faça isso e a gente vai fazer o nosso próprio projeto de lei. Vamos recolher as assinaturas. E aí tem que recolher um número enorme de assinaturas em não sei quantos estados da federação. E uma coisa que me chamou a atenção, eu tenho que levar o meu título de eleitor para assinar o abaixo-assinado. Ou colocar o nome da sua mãe, que também identifica, serve para identificar. Né? Mas aí eu fiquei pensando, para votar, eu não preciso do título de eleitor. É verdade. E para um projeto de iniciativa popular eu tenho. Então, essa dificuldade nós temos sempre nesses projetos de lei de iniciativa popular, mas acredito que já se bateu um centro importante, né, o da ficha limpa. Sim. A gente está tentando agora, temos o da Saúde Mais 10, que é um projeto de iniciativa popular na esteira também desses movimentos de junho, também de várias entidades da sociedade civil que estão se mobilizando no país todo para vincular 10% da receita da União para a saúde. E eleições limpas é a proposta de reforma eleitoral da OAB, junto com o movimento de combate à corrupção eleitoral, a CNBB e mais de 100 entidades da sociedade civil. Nós esbarramos nessa dificuldade da coleta de assinatura e queremos aprimorar. Por isso a internet eu acho que é uma ferramenta muito poderosa. Se nós aprovarmos essa PEC que prevê a assinatura digital, eletrônica, tudo vai facilitar. Agora eu concordo muito com o professor quando ele coloca nesse desenho da nossa representação, do nosso modelo de representação popular, e a perversão da nossa representação por interesses privados. Eu acho que a gênese do problema está no modelo de financiamento, sabe, professor? Uma das fontes principais, se não a maior de todas as fontes, certamente, é a corrupção eleitoral. A corrupção no país tem como gênese a corrupção eleitoral. O problema do financiamento de campanhas, o financiamento de campanhas por corporações, por empresas, empreiteiras, bancos. Esse projeto Isso é pago de uma forma. A OAB defende o financiamento que chama democrático, que é a predominância. Primeiro, a OAB moveu uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal,
para impedir, para tornar proibida a doação por empresa. A empresa visa lucro, é a finalidade essencial dela. Lucro, e claro, a sustentabilidade do valor do trabalho, etc., mas o primordial é o lucro. Ela não exerce a cidadania plena, o Estado é do cidadão, o cidadão é que deve participar da política, e não a empresa participar da política, muito Mas, por menos exemplo, aquela que contrata com o poder público. Mas no projeto, na Essa proposta que é de vocês, tem um teto para a doação particular? Sim, R$700 para doação Pessoa particular. física. Tem ainda para pessoa física, tem esse teto. E mais, tem a criminalização do caixa 2. Você vai dizer, mas Pedro, já é crime? Não, é um crimezinho de pequeno potencial ofensivo. A gente vai maximizar essa pena e colocá-la, inclusive, com a proibição de licitar, a proibição de participar de certames públicos, de contratos com a administração, é a empresa que burlar a lei e financiar via Caixa 2 o político. E eu acho que mais importante que isso também é delimitar o valor máximo das campanhas. É um absurdo que hoje ainda o mandato tem preço. Você botou a mão no bolso e tem dinheiro. Tanto, né? O voto custa tanto. Você tem que, através de resoluções do TSE, dizer, olha, campanha de vereador de cidade até tantos habitantes vai custar tanto, a campanha de senador é tanto, de governador é tanto, e aquilo ser respeitado, ser fiscalizado, auditado, e se porventura extrapolar o valor, impugnar e não assume, não é elegível aquele que descumprir essas normas. Gomes, que é do município de Pombos, ele faz uma pergunta para o senhor. Político só deveria ter um mandato e não se reeleger. O que o senhor acha disso? No parlamento eu acho equivocado. Acho que no parlamento tem políticos que elegeram aquilo como uma vocação pessoal e que dão uma grande contribuição. Eles podem. Eu sou contra a reeleição no executivo. No executivo, nós hoje temos um sistema onde o governante não sai de eleição. Todo ano é eleição. Esse ano está cuidando de eleição, porque vai ter prazo de filiação agora em outubro, para o ano cuidar das eleições dele, para no outro ano ter o prazo de filiação da eleição de daqui a 2 anos. Acho que a gente devia unificar a eleição num ano só. Todas, ainda que correndo o risco de misturar o discurso e o debate federal com o municipal, poderia botar em outro mês, mas fazendo um mesmo ano. O cara poderia politizar, talvez até politize mais as eleições, né? Se juntar, né? Se juntar. Dar mais substância ideológica ao debate. Discute da municipalidade, da questão do dia a dia do cidadão, a questão tem a macroeconômica. Tem vantagem. Há uma contaminação positiva. Em relação às reeleições, como é que o senhor enxerga isso, professor Zaidan? Não, eu tento concordar com ele. Eu acho que no legislativo não vejo problema nenhum da questão da reeleição. O grande problema é a questão da reeleição no Poder Executivo, que aí é o problema do uso da máquina, não é? E o fato de que muitas vezes o governante passa grande parte já pensando efetivamente no calendário eleitoral. Então, de certa maneira, ele esvazia o seu compromisso de administrar bem o município ou o Estado, digamos assim, né? Já se discutiu tanto essa questão, talvez, de aumentar esse mandato para 6 anos e acabar com o Instituto da Reeleição, não é? Para evitar esses problemas. Eu tenho a impressão que isso não vai ser difícil de resolver, essa extinção do Instituto da Reeleição. Eu estou com esse sentimento também, que o ambiente político hoje está propício a isso. E eu também acho, né? Você aumenta um pouco o mandato para poder dar mais condição de se fazer uma boa administração, concluir obras, encaminhar, etc. E cede para um outro do seu partido, da sua coligação, e etc., né? Quer dizer, permite o instituto da rotatividade, que é muito importante, né? Alternância. Da alternância do poder. Isso é o princípio fundamental da oxigenada democracia, né? Edmilson, lá do bairro de Tegipió, pergunta o que os convidados acham sobre a transparência das urnas eletrônicas. Ele diz, afinal, não se pode mensurar fisicamente os resultados. Tem gente que questiona a segurança das urnas eletrônicas ainda hoje. Né? Eu vejo muita teoria da conspiração nisso, né? Antes do programa ser inseminado nas urnas, há uma auditoria tecnológica, os partidos têm acesso a indicar seus auditores de sistema para analisar. Eu acho que tem muito de teoria da conspiração. Professor Zaidan, tem que ter o papelzinho lá? Não, de forma nenhuma, né? Isso é obsoleto e é sujeito a muita fraude, também, verdade. Esse do papel, tá louco. Agora, o problema aí, eu me lembro das discussões em torno disso, do Brizola, inclusive, de que o risco era a criptografia, porque você sabe que
existe de fato a criptografia, que é para embaralhar mesmo, não permitir. Mas existe uma chave que permite ter acesso a essa tradução, o código disso, né? E aí é que está a questão, né? Se for inteiramente garantido o sigilo, a inacessibilidade, etc., não há nenhum problema. Agora, se de alguma maneira essa criptografia puder vazar ou cair em outras mãos, aí é que está o grande risco. Tem agora a história da biometria, né? Que acho que dá um pouco mais de segurança também, ao processo. Né? Sabe o que eu acho? Eu acho que vem havendo um aperfeiçoamento muito grande. É verdade. Nesse aspecto material do processo eleitoral brasileiro. Se há uma coisa que avançou nas eleições do Brasil, é a parte material propriamente dita, a organização da eleição. Entre os melhores do mundo, né, professor? Muito eficiente. O que, aliás, essa questão da rapidez é muito importante para evitar especulações. Quanto mais demora a apuração dos votos e a proclamação dos resultados, isso cria um ambiente de especulação e de intriga que não é brincadeira. Não é de gente que já pensa que vai haver fraude, vai haver falsificação, desvio. Quanto mais rápido, melhor. Porque já dirime, já previne, já tira, né, qualquer possibilidade de você alimentar a conspiração. Né? Vocês já fizeram o cadastramento biométrico? Eu ainda não, mas aí eu vou fazer. O meu título é relativamente novo, bem novinho, porque é uma segunda via. Mas todo mundo é obrigado a fazer, né? Não pode não fazer, tem que fazer, né? A gente vai fazer mais um intervalo. Mande o seu comentário, a sua pergunta, a sua crítica para o e-mail opiniãotvu@gmail.com. Você pode mandar também pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter @opiniãope, e a gente volta em 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta. O tema de hoje é reforma política e você pode participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter @opiniãope. Queria voltar às perguntas, à participação e às perguntas do público. Tem a de Natanael, que é do bairro do Totó, aqui no Recife. Se os senhores são contra o referendo, na verdade a gente falou do plebiscito e não do referendo, né? Se são contra o referendo, que outro mecanismo deveria ser usado? Ele fala sobre aquela coisa que a gente colocou no começo do programa, da proposta da presidenta de, através de um plebiscito, discutir a reforma política. Eu acredito que o referendo seria bastante mais simples do que o plebiscito, mas igualmente desnecessário, pela linha que a OAB está adotando de lei de iniciativa popular, pois a população já estaria encaminhando a proposta, não precisaria revalidação, que passaria por aquele problema da complexidade. Num referendo você diz sim ou não, né, basicamente? Sim ou não, com aquela medida que foi deliberada já previamente no Congresso. Aquele do desarmamento foi um referendo, não é isso? Você é a favor da proibição da venda de armas, ela diz sim ou não. O plebiscito é diferente, né? Tem múltiplas... Esse é mais simples, né? Acho que o referendo é um pouco mais simples do que um plebiscito, né? E aquela proposta que surgiu também no início desse debate sobre uma constituinte específica, seria uma espécie de parlamento paralelo para discutir somente a reforma política. Eu acho que a ideia... O professor Zaidan até riu da proposta. Fazer uma constituinte, faça logo para valer. Para fazer toda, sobre a reforma política, por quê? É um congresso, é um simpósio. É verdade. Não Eu acho que o objetivo foi tirar da mão, seria tirar da mão do legislador a deliberação daquilo que pode cortar na própria carne dele. Ele estaria reativo a fazer uma reforma que comprometeria a reeleição dele. Então, elegeria um colegiado específico para aquilo. Mas a gente já tem exemplos de que quando a mobilização popular, a pressão popular, com apoio da mídia, da imprensa livre, os congressistas acabam tendo que fazer o dever de casa. Acho que foi mal colocado. Diria eu que foi infeliz a proposta, porque provocou mal-estar enorme entre os poderes, inclusive o judiciário, o poder judiciário. Cada um querendo ter a iniciativa política de encaminhar essa reforma, não é?
essa disputa. E o problema todo é fazer uma constituinte. Já em si isso é um grande desafio. Para um tema específico. A nossa Constituição não prevê, né? Criar não. constituintes. Então, assim, Não precisa fazer um curso de pós-graduação com a população para ela poder fazer essa discussão, né? E claro que os parlamentares reagiriam rapidamente, não só pela perda da iniciativa política, mas porque poderia a reforma ser contra eles. É verdade. Sem dúvida. Cícero Eduardo mandou um e-mail para a gente. A OAB vai se manter combatente à resistência sobre reforma política? Acho que ele pergunta se a OAB vai manter essa pauta. Na verdade, a gente está com um papel de maior protagonismo. Na ocasião das movimentações nas ruas, nós assumimos um papel apenas de observadores por acreditarmos que não há ameaça ao nosso regime democrático. Então, fiscalizamos os abusos, né, defendemos os direitos humanos e os eventuais excessos, sobretudo da polícia, da autoridade constituída. Agora a gente vem trabalhando no projeto desde fevereiro que nós vislumbramos que pode ser uma saída, já que estamos articulados com 100 entidades, entre elas, mais de 100, entre elas os parceiros históricos como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a Associação Brasileira de Imprensa, a CNBB, a gente está querendo propor esta reforma política que não precisa de alteração na Constituição, então não precisa se submeter àqueles 3/5 do Congresso, quer dizer, uma aprovação simples, então não mexe em Constituição e poderia ser aprovada ainda este ano, antes do calendário eleitoral, antes de outubro. Então a gente está acreditando, apostando as fichas nisso. Nos próximos dias de agosto, a gente acredita que iremos propor Quem ao Congresso. quiser assinar o abaixo-assinado de vocês... No nosso site, você pode imprimir ali a sua ficha, assinar, preencher com o seu título de eleitor, ou o nome da mãe, o nome da pessoa, e deixar lá na OAB. E a gente está com esse desafio de coletar 1.600.000 assinaturas. Lúcia, que é do bairro da Caxangá, qual é a proposta de reforma política adotada pela OAB? E ela pergunta se isso pode acontecer por meio de um abaixo-assinado. Duas propostas a gente já falou aqui, né? A proibição do financiamento de campanha por empresas, o financiamento democrático, teto em R$700 para pessoas físicas. A partir daí o poder público iria reger um fundo para financiar essas campanhas, criminalizando o Caixa 2. O outro eixo principal é essa votação em 2 turnos para que as pessoas possam votar primeiro no partido e nos programas. No caso do Legislativo. No Legislativo, e no segundo identificar o seu candidato. E isso vem aliado a uma democracia interna compulsória do partido. Dos partidos, né? É um dispositivo que diz que essa lei se aplica inclusive para as deliberações internas do partido. O partido tem que também ter sua democracia interna. E o terceiro eixo é a questão da liberdade maior na internet. No âmbito da internet, a gente acha que é anacrônico certas regulamentações que ainda existem de tolher o exercício da política na internet. Antônio do Cabo, por que não se acaba com o voto obrigatório na reforma política? O senhor acha que isso é uma questão central? Eu mesmo não sou a favor. Não é a favor não de que... A extinção do voto obrigatório, não sou a favor. Por quê? Porque pode ensejar uma maior oligarquização da política brasileira, entendeu? Muita gente pensa que se o voto for facultativo, só os melhores, os mais conscientes vão votar. Esse seria um cenário ótimo, né? Mas não é isso que pode acontecer. O que pode acontecer é exatamente os piores se organizarem para poder, de fato, levar outros a votar, né? E os mais conscientes não irem porque são contra a obrigatoriedade do voto. Descrentes, descrentes, críticos, etc. E há muita gente que é a favor do voto nulo e o da abstenção eleitoral e etc. e tal. A discussão da obrigatoriedade do voto, no caso nosso do Brasil, ela não pode ser feita assim de uma maneira assodada, né? E nem de forma simplista. A nossa população tem, de fato, já no seu imaginário, que a eleição é uma festa democrática, que as pessoas se mobilizam para ir votar. Não é só a questão da obrigatoriedade em si, é que há, de fato, uma expectativa muito grande, e muita gente simples, povo simples, de que o dia da eleição ele é um dia muito importante. Na vida delas, inclusive. Né? Então, isso ajuda no culto ao civismo. Ao civismo, falando, né, exatamente. Pode ser que uma certa classe média mais esclarecida, né, ache que
o voto deva ser facultativo para permitir maior liberdade de consciência e mesmo de participação. Mas eles pensam que o eleitorado do Brasil é constituído só de bem-pensantes, né? Pessoas que têm opção de pensamento, de escolha, e etc. E tal. Não é bem assim. Não é? Existe ainda uma tendência de abuso do poder econômico, existem lobbies, grupos interessados de fato em desvirtuar o processo eleitoral. E o risco de uma hora para outra simplesmente acabar o voto obrigatório afastaria muita gente do processo eleitoral e levaria outros que certamente não são os que são republicanos, os que têm consciência republicana. Disse também muito de que o voto, na prática, ele não é obrigatório, porque se você deixa de votar, você paga uma... Mas é ínfimo, a multa é muito né? pequena. Isso não é desculpa para você pedir o fim do voto obrigatório, porque o ônus é muito pequeno para quem não quer ir votar, não é? Evandro de Afogados também fala sobre voto obrigatório, diz: os políticos têm medo que... Ele pergunta, na verdade, os políticos têm medo de que a reforma política acabe com a obrigatoriedade do voto. Há no parlamento e no Poder Executivo um interesse em que o voto obrigatório permaneça? Essa é uma das teses que dificilmente vai à frente essa do fim do voto obrigatório, porque isso não é constitucional, não é? É cláusula, exige três... Cláusula pétrea, não. Eu acho que é constitucional, mas não creio que seja cláusula pétrea, não. Mas não precisa de 3/5. 3/5, sim. Essa é um dos temas difíceis para mudar, esse tema daí. Nem vejo que haja interesse para mudar também. Na proposta da OAB se mexe com essa questão do voto obrigatório? Não, nada que mexe na Constituição. E aí engessa, né? Torna muito mais difícil a reforma. Também Alan da Madalena faz essa pergunta para o senhor, acabei já fazendo, né? Pode-se discutir a questão da reforma política sem o voto obrigatório? O senhor já engraçado, né? 3 pessoas perguntando. Pois é, né? Poderia melhorar mais o processo de formação da vontade política do eleitor, esclarecendo, não é? Dando mais oportunidades de ter acesso a informações. Poderia fazer isso, porque a questão do voto é uma consequência da formação de uma opinião, não é? Quanto mais bem informada ela for, a tendência é do voto ser um voto consciente e um voto verdadeiro, digamos assim, né? O problema do voto obrigatório é que muitas vezes esse voto não é consciente, não é verdadeiro, não é? E prejudica muito, naturalmente, o país, não tem a menor dúvida disso. E, sobretudo, tratar o voto como mercadoria, que é o pior de tudo, o voto ser uma mercadoria. Edson, do bairro de Cavaleiro, lá em Jaboatão, diz: a reforma política não é necessária, basta que haja o cumprimento efetivo da Constituição brasileira. Mas, por outro lado, é parte da democracia esse constante fazer e refazer das coisas, né? Vocês acham? Talvez não precise de reforma constitucional. Constitucional que é o que a OAB está propondo. É o que a gente propõe. 25 anos de Constituição, muito que está aí está precisando ser melhorado de efetivação do que já existe. Regulamentado na Constituição. Também. E aplicado, não é só regulamentar, é se exigir, é fazer com que os órgãos de controle e o controle da sociedade exaura, vá até os últimos limites para fazer cumprir o texto constitucional. Agora, a reforma política que a gente defende é mudar as regras do jogo eleitorais, para que tenhamos pessoas que melhor representem a sociedade. Muito tem se dito de que é o espelho da sociedade. Não é bem isso. Não é bem isso. O Congresso Nacional hoje não é o espelho da sociedade, nem a Assembleia Legislativa seja exatamente o espelho da sociedade. À medida que há uma distorção de imagem aí, fruto desse sistema meio poluído onde entra a reforma do sistema eleitoral. É ajustar a essa imagem à vontade e à verdade do eleitor. É aí onde entra a reforma. Orlando Sérgio, que é de Candeias, também em Jaboatão, por que descartar qualquer proposta de redução no número de parlamentares no Brasil? Reduzir os parlamentares é uma causa importante, é urgente para a melhoria da nossa democracia? Eu aceitaria essa discussão. Não acho que ela hoje tem ambiente político para passar e creio que teria que mexer na Constituição, por isso que a gente não está mexendo nisso. Mas eu acho que a diminuição de número de deputados é uma coisa, não uma diminuição muito significativa, porque realmente tem que haver uma pluralidade de representação de diversas matizes de pensamento, de ideologias, né, de representações.
Professor Zaidan, como você vê essa questão? É preciso reduzir o número de parlamentares? Eu sei que hoje, por exemplo, na Câmara Federal, tem estados que estão subrepresentados e tem estados que estão... É o pacote de abril. Isso aí, acho que não mudou isso. O pacote de abril alterou a regra de representação e representou alguns estados, sobretudo do norte do país, e subrepresentou estados do sudeste e do sul em função do caráter oposicionista ao regime militar, exatamente desses estados. Esse é um problema que tem que ser revisto. Zé Paulo uma vez escreveu um artigo dizendo que para isso seria preciso consertar as desigualdades regionais. Dizia ele, há superrepresentação e subrepresentação, mas há também graves desigualdades regionais que poderiam ser corrigidas através da regionalização do orçamento. Assim, só corrigir a representação e não corrigir essa questão da federativa, né? Não seria bom, porque era como se compensasse uma coisa com outra, de certa maneira. São Paulo está muito bem representado lá no Congresso, né? O Rio de Janeiro também. Dificilmente esses estados podem se queixar de que eles estão sub do ponto de vista aritmético, mas não qualitativo, porque a bancada é uma bancada boa, de qualidade, atuante, cônscia dos interesses do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, e nem sempre a superioridade numérica se traduz em qualidade da representação parlamentar. Não adianta, tem que ter qualidade da representação parlamentar. Rafael Freire, do município de Paulista, também questiona a questão do voto obrigatório, mas ele coloca uma questão também importante. Os senhores não acham que a reforma política deve começar não no fortalecimento dos partidos, mas sim na dissolução deles? E eu acho que ele traz também uma questão importante, que é a possibilidade de se lançarem candidaturas sem necessariamente haver vínculo partidário, né? Em algumas democracias isso existe, né? Outros defendem, por exemplo, que não, que a democracia se faz através dos partidos mesmo e que a gente tem que, na verdade, fortalecê-los. Como vocês enxergam essa proposta de Rafael Freire? Eu acredito que a dissociação de um candidato de um partido vai apenas ajudar a um culto messiânico que é contrário ao interesse da sociedade, né? O Salvador, ele é... Então, se hoje já é difícil para um eleitor identificar a divisão entre os partidos nas suas bases programáticas, nas suas plataformas, quanto mais se dispersar isso em inúmeros candidatos que se arvorem de ser os messias, os salvadores da pátria. Eles vão representar o quê? Vão representar o que a pessoa vai representar? É verdade, então eu acredito que... Qual é a representatividade de uma pessoa? Mas os movimentos sociais, por exemplo, eles não poderiam lançar candidatos? Eles podem se formalizar. Eles se formalizam como partido, é livre. A associação é constitucional, o direito de associação. O problema da candidatura é a questão da representação, porque senão não tem sentido isso. Representar o quê? Ou quem, né? Já nós temos grave problema de representação por causa da fulanalização e da personalização dos partidos. Há uma crítica da baixa institucionalização dos partidos políticos no Brasil. Que o partido é de fulano, o partido é de cicrano, etc. e tal. Se você abole a representação partidária e permite candidaturas avulsas, o que é que você pode dizer dessas candidaturas? Qual é a ideologia? Qual é o pensamento que elas vão efetivamente oferecer? Vão criar uma religião? Uma nova seita, um novo movimento? Como Marina, o caso de Marina, por exemplo, não é? Usando esse conceito de rede, que é um conceito que está sendo utilizado pelo Castells e outros camaradas, mas a rede tem um centro, tem uma coordenação, que é ela. Essa rede não é tão assim descoordenada, descentralizada, não. Mário Filho de Cavaleiro, o que os senhores acham sobre o mandato do senador de 8 anos e sobre a emancipação política? Eu acho que ele está falando de emancipação dos municípios, né? Eu vou deixar o mandato do senador para o professor, que tem mais autoridade, e vou falar da minha opinião da emancipação, que tem que ser vista com muita cautela, porque hoje existe, de fato, uma distorção no nosso pacto federativo, uma concentração, uma hipertrofia muito grande de recursos de arrecadação de impostos, taxas e contribuições sociais na União, deixando à míngua estados, sobretudo os menos desenvolvidos, e os municípios, para se criar mais estruturas orgânicas de Câmara Municipal, prefeituras, etc. Eu acho que isso só se traduzisse realmente uma
vontade quase que espontânea, uma diferença cultural, histórica, étnica que seja, que justificasse. Senão, o quanto maior o rigor para essas emancipações, melhor, na minha opinião. E a questão do mandato do senador? Eu seria realmente favorável à redução. Aliás, eu sou mandato do favorável a uma revisão do papel do Senado da política brasileira e no Congresso Nacional, né? Eu acho que perdeu-se uma grande oportunidade de se fazer isso na Constituição de 88. Porque, do jeito que está, são subocupados, há um problema de duplicação de papéis, inclusive. Não se faz direito à representação federativa, que é o papel do Senado, diga-se de passagem. Não é? Então, dá uma impressão de que é uma casa subocupada. Pior ainda, conservadora, extremamente conservadora, né? O Senado. Então, não vejo nenhum problema de que seja, de fato, diminuído, sim, esse mandato. É um mandato muito longo, extinto o cargo de suplente também, que isso é uma excrescência que já deveria ter sido resolvido, sobretudo de pessoas que não são eleitos. Que não são eleitos, é verdade. São familiares que estão ali por uma razão ou outra, não sabem talvez nem por que estejam ali, fazendo o quê, diga-se de Professor, passagem. e o recall, sua opinião sobre recall? A figura do recall do deputado? A gente só tem um minuto, mas assim, acho que é importante falar Eu acho disso. que era uma coisa a ser realmente estudada, viu? A ser estudada. O recall é como se Eu sei. a população vai às urnas para manter aquele Eu governo, para sei, aprovar. para confirmá-lo. Eu estou tentando explicar para o nosso... população. Sim, porque em inglês, telespectadores. inclusive, eu acho que é uma coisa a ser estudada na política brasileira, porque falta muita transparência, falta muita prestação de contas do parlamento brasileiro E pouco controle, controle social. O controle social. Nosso tempo acabou, muito obrigado pelo Pena. debate. Obrigado a você. Respondemos várias Raimundo. perguntas, faltou a de Otton César, talvez a de Marcílio Albuquerque, mas assim, o debate foi muito rico, acho que a gente conseguiu responder essas perguntas também. O Opinião Pernambuco termina aqui. Muito obrigado pela participação e pela excelente qualidade das perguntas. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.